Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 18 de junho de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 3 minutos na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Vamos estudar o Livro dos Médiuns, a sua segunda parte, o capítulo 16, Médiuns Especiais. Para quem vai acompanhar com o livro aberto, por favor, abram no capítulo 15, Médiuns Especiais, o item é número 185. Nós vamos estudar os subtítulos Aptidões Especiais dos Médiuns, quadro sinótico das várias espécies de médiuns. Tá bem? Vamos lá então? Kardec diz o seguinte: além das categorias mediúnicas já enumeradas, a mediunidade apresenta infinitas variedades que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares ainda não definidas, abstraindo-se as qualidades próprias e os conhecimentos do espírito manifestante. A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas, apesar da semelhança de grau, no tocante à hierarquia, há sempre entre eles uma tendência maior para este ou aquele campo. Quando ele fala campo, ele está falando de campo do conhecimento, né? Os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, sábios, moralistas, médicos e etc. Quer dizer, não se afastam mais ou menos daquilo que exerciam quando estavam encarnados, né? Ele chama aqui de campo, né? Campo do conhecimento, né? Referimos-nos a espíritos de uma ordem mediana, porque num grau mais elevado, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, instrumento que é para ele mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico bastante hábil tem ao seu dispor numerosos violinos que, para o vulgo, para a população em geral, serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz grande diferença percebendo nuances, detalhes, não é? De extrema delicadeza, que o farão escolher uns e rejeitar outros. Nuances que ele percebe por intuição, sem poder defini-las. Acontece o mesmo em relação aos médiuns, apesar da qualidade de condições quanto à potência mediúnica. O espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que deseja transmitir. Assim, por exemplo, vê-se alguns escreverem como médiuns admiráveis poesias, quando nas condições ordinárias jamais puderam ou souberam fazer versos. Outros, pelo contrário, são poetas, mas como médiuns só escreve prosa, apesar do seu desejo de escrever poesias. Acontece o mesmo com o desenho, com a música e etc. Há médiuns que, sem possuírem conhecimento científico, são mais aptos a receber comunicações dessa ordem, outros mais aptos para o estudo histórico, outros servem mais facilmente de intérpretes a espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Há ainda os que nunca saem de um determinado campo,
e quando deles se afastam, só recebem comunicações incompletas, lacônicas e muitas vezes falsas. Além da questão das aptidões, os espíritos ainda se comunicam dando preferência mais ou menos acentuada a este ou a aquele médium, de acordo com as suas simpatias. Dessa maneira, apesar da plena semelhança de condições, o mesmo espírito será mais explícito através de certo médium, unicamente porque esses melhor lhe convém. Seria errôneo querer obter-se, só por se dispor de um bom médium escrevente, boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é a de assegurar-se da fonte dessas comunicações, quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos necessário atentar para as qualidades do instrumento mediúnico. Temos, pois, de estudar a natureza do médium, como se faz com a do espírito, porque são eles os elementos essenciais para um resultado satisfatório. Só fazer um parênteses aqui, não basta ser médium, né? Não basta ter a faculdade mediúnica. É preciso aliar a faculdade mediúnica, moralidade, boa conduta moral, conhecimento de doutrina é fundamental para que se trabalhe com a mediunidade a contento, da melhor maneira possível. E outra coisa, que o médium tenha afinidade com o espírito manifestante. Se não houver essa afinidade, não basta ser um bom médium, não basta ter moral, não basta ter conhecimento. Não vai haver comunicação, simplesmente não vai haver comunicação, não. A gente tem o hábito de falar em comunicação, mas não é a palavra correta. A palavra correta é manifestação. A manifestação do espírito é uma coisa, a comunicação é outra. Comunicação só existe quando o espírito se dirige a alguém e manda um recado, uma mensagem. Aí é uma comunicação. Se ele apenas se manifestar, falando de coisas gerais, não é uma comunicação, é uma manifestação. Tanto que Kardec faz uma separação muito grande no Evangelho segundo o Espiritismo entre manifestações gerais e instruções dos espíritos. Vejam lá, observem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de um determinado momento, em todos os capítulos, tem as instruções dos espíritos, que tem o cunho instrutivo, de ensinar, de instruir. Tá bem? Então é muito importante fazer essa diferenciação. Não basta ser médium. Tem que ver o caráter do médium. Né? Qual é o caráter do médium? Ele está apto a receber boas comunicações? Se ele está apto a receber boas comunicações, e o caráter do espírito comunicante? Por isso que Kardec deixa claro, nós não devemos ter medo, receio de criticar a mensagem dos espíritos. Critiquem sim, é preciso fazer isso, para que nós apuremos, retiremos dessas mensagens o melhor do conteúdo, e não caiamos vítimas de armadilhas, que estão cheias por aí, no meio espírita, na literatura espírita está cheio de armadilha por aí, cai quem quer. Né? Jesus falava que armadilha de lobo, só lobo cai. Né? Só o lobo cai em armadilha de lobo. Jesus deixou dito isso, e ele tinha toda a razão. E nós, como espíritas, espiritistas seria a palavra mais correta, o termo mais correto, nós não somos espíritas, nós somos espiritistas, que é aquele que adota os princípios espíritas. Tá bem? Dito lá por Kardec, não é o Luiz Herrera que está falando, não. Tá bem? Então, como espiritistas, nós temos que ter esse cuidado. Tá? Não sair da obra dos espíritos superiores. Nós podemos conhecer e ler de tudo, sem problema nenhum, desde que você tenha conhecimento daquilo que ensinou os espíritos superiores. Não tem problema nenhum. Aí você sabe discernir o que realmente é bom daquilo que não é. Tá? Ele segue aqui. Tá. Temos, pois, de estudar a natureza do médium, como se faz com a do espírito. Foi aqui que nós paramos. Porque são eles os elementos essenciais para um resultado satisfatório. Temos de estudar a natureza do médium,
como se faz estudando a natureza do espírito. São eles os elementos que promovem o resultado final. Né? Se você não tem um bom médium, se você não tem um médium confiável, você não vai ter uma manifestação ou uma mensagem confiável. É preciso ter esse cuidado. Porque são eles os elementos essenciais para um resultado satisfatório. Mas há um terceiro elemento igualmente importante, que é a intenção. Mas reflitam a esse respeito. Qual é a intenção daquele que está se manifestando? Ou qual é a intenção do médium? Olha, quando há interesse de qualquer tipo, seja ele financeiro, seja ele social, quando há vaidade, liguem a antena, tomem cuidado, porque vem bomba. O cara não está falando daquilo que deve falar, ele está falando para se promover de alguma maneira. Então, muito cuidado, alerta. Nós devemos estar sempre alertas, não aceitar a palavra do Espírito, mas o Espírito da palavra. Não é? O que está contido ali? É verdadeiro? É bom? Se não for verdadeiro, se não for bom e não for útil, verdadeiro, bom e útil, descarte. É melhor não aceitar 100 verdades do que aceitar uma mentira. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Luiz, só um parênteses aí, por isso que eu sempre digo, né? Por isso que eu sempre comento que quando há a permissão, quando há a lembrança, né? Quando nós retornamos dos sonhos, e eu sempre digo que o sonho é uma atividade do espírito, quando nós retornamos dos sonhos com a lembrança do que ocorreu, né? Eu acho que aí é uma inquestionável certeza. Há uma inquestionável certeza que você não tem nenhum intermediário. Você está diretamente conversando, seja com teu ente querido ou ouvindo algo de alguém e que possa, como você está dizendo, ser útil, ter razoabilidade, etc, etc. E aí você traz isso para você com a certeza de que aquilo foi verdadeiro ou com a certeza de que aquilo não foi verdadeiro. Porque também tem situações que você se depara e que você na manhã seguinte diz, só um pouquinho, isso não tem lógica, não tem razão. Tem alguém aí se intrometendo nessa história toda e querendo azarar a minha vida. Mas o que eu quero dizer é que sem o elo do médium, né, quando a possibilidade, né, de você se comunicar diretamente através dos sonhos, você tem aí a certeza absoluta de tudo, né? Sim. O sonho é um momento particular do espírito, né? É um momento particular, é um momento em que ele ganha a liberdade quase semelhante, 99% próximo de quando ele estiver encarnado. Liberdade muito grande. Desencarnado, desculpa, desencarnado. Então, é um momento realmente particular. Né? É tão particular, é tão útil para o espírito, que é ali que ele se retempera. É ali que ele se retempera, é ali que ele ganha consolação, por exemplo, para determinadas situações, é ali que ele recebe orientação, instrução, solução para determinados problemas e, sobretudo, na minha opinião, consolação. Né? Porque se nós estamos encarnados por dois motivos. Para provar, por prova, e também para expiar as faltas do passado. O espírito, ele expia desencarnado. Ele começa a sua expiação como desencarnado. Depois ele reencarna para provar aquilo que ele prometeu ao reencarnar, pedindo uma encarnação desta ou daquela maneira, e também para expiar as faltas do passado, se reconciliando com os inimigos do passado. Não é? Então, é um momento muito importante para o espírito, esse momento particular do sono. É um momento muito importante. O dia que a ciência levar em consideração o espírito, eles vão chegar a soluções inimagináveis do ponto de vista da ciência, hoje.
né? Porque alguns médicos adotam isso, mas a maioria ainda não adota, tanto que se ensina na faculdade que você deve encher o paciente de remédio, porque as Big Pharmas orientam os alunos a isso, né? Sumiu a conversa que o médico tinha, o médico de família, os médicos antigos, aquela conversa que o médico tinha com o paciente. A chamada anamnese, né, que todo mundo conhece como anamnese. Sumiu isso, desapareceu. Não se tem mais conversa. Nós tínhamos um médico aqui em Jaú, Dr. Armando Coelho. Dr. Armando Coelho, ele servia aqui em Jaú, num bairro aqui de Jaú, onde ninguém queria ir. Chamava-se Airosa Galvão. Ele foi médico ali por 20 anos ou mais. Ninguém queria a Airosa Galvão. Porque era um lugar escondido, ninguém via o trabalho do sujeito, e ele era espírita, era adepto do espiritismo, espiritista, e ele servia naquele lugar. Sabe qual é o apelido do Dr. Armando, onde ele servia como médico, onde ele dava suas consultas? Dr. Cibalena. Parece jocoso, né? Não parece? Parece jocoso, né? Todo mundo tirando onda com a cara do sujeito, né? Mas o Dr. Armando Coelho, do qual eu tive o prazer de privar da sua amizade, ele recebia aquelas mulheres, que normalmente eram mulheres de operários, que ali tem uma grande usina de açúcar e álcool, né? Então, mulheres de operários com problemas os mais diferenciados possíveis. Problema de álcool, problema de agressão, problema de... Enfim, imaginem problemas familiares. Elas iam lá achando que estavam doentes. O Dr. Armando as recebia no consultório antes, sem antes deixar de fazer uma prece, é claro, entendeu? Pedindo orientação dos bons espíritos, e conversava com aquelas criaturas durante 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, se fosse necessário. E para que elas não saíssem, porque eram pessoas de pouca cultura, para que elas não saíssem sem nenhum remédio, porque sair sem nenhum remédio, para o médico não presta. Se não der nenhum remédio, o médico não presta. Muita gente pensa assim. Então ele receitava, tome esse analgésico aqui, você vai se sentir melhor e tal. Mas antes fazia uma anamnese longa com a pessoa saía, entrava de cara feia, sentindo dores, travada do ponto de vista da musculatura e tal, saía bem, saía relaxada e a gente pode dizer do ponto de vista emocional, psicológico, muito melhor do que quando entrou, né? Então, quer dizer, se deixou isso de lado, porque não se leva em consideração o espírito. Nós somos espíritos encarnados, antes de qualquer coisa. Espíritos encarnados. E não a máquina, que funciona a poder de química. Aliás, não funciona a poder de química, não é? Mas a Big Pharma, para não deixar de faturar, mudou todas as características das faculdades por aí e ensina que os alunos têm que encher ao máximo de remédio os pacientes, tanto que hoje todo mundo é autista, tem TDAH e tal. Fecharam o diagnóstico, ampliaram o diagnóstico e todo mundo tem isso agora. Virou moda ter TDAH e ser autista, né? E assim também, só para concluir o raciocínio, e assim também como não se levam em consideração, a maioria das pessoas não dá a mínima importância para o sonho. O sonho é uma bobagem, uma balela, é algo que acontece. As pessoas não compreendem o que é. Não. E, portanto, não dão a devida importância. Não. Acham que aquilo ali é algo... É bobagem, isso é uma bobagem. Esse é o raciocínio que está na boca das pessoas. Um bom sonho ou um mau sonho. Se acorda ruim, você teve um mau sonho. Apenas isso. Exatamente. Né? Mas chegaremos lá com certeza, com a mais absoluta certeza. Vamos lá. Temos, pois, de estudar a natureza do médium como se faz com a do espírito, porque são eles os elementos essenciais para um resultado satisfatório. Estou lendo de novo porque vale a pena. Mas há um terceiro elemento, igualmente importante, que é a intenção. O pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga o espírito. E isso é fácil de compreender.
Para que uma comunicação seja boa... Opa, o que eu fiz aqui? Para que uma comunicação seja boa, é necessário que provenha de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, precisa dispor de um bom instrumento. Ele fez lá a comparação do músico e do violino, né? Se nós colocarmos aí no meio de 100 violinos um Stradivarius, se eu não me engano, Stradivarius, uma coisa assim o nome do violino, que é o melhor violino, o mais caro violino que existe, custa milhões de dólares. Não, uma pessoa qualquer não vai fazer diferença. É tudo violino, né? Mas para quem usa, quem faz a utilização do instrumento, faz muita diferença, né? Então, para que ele queira transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. Um bom espírito, hein? Está falando aqui de um bom espírito, né? Ele precisa convir aquele bom espírito, não vai perder tempo, ele não vai gastar vela com mal defunto. Precisa convir para o espírito para que ele se manifeste e se comunique. O espírito que lê o pensamento julga se a questão proposta merece uma resposta séria. E se a pessoa que a formula é digna dessa resposta. Caso contrário, não perde tempo lançando boas sementes nas pedras. É então que os espíritos levianos e zombeteiros se intrometem. Sai o bom, entra o zombeteiro, entra o leviano. E responde a tudo, sem o menor pudor. O Palmeiras vai ganhar campeonato mundial? Vai ser campeão mundial. Ele vai responder qualquer coisa. Você pode perguntar o que você quiser. As coisas mais fúteis, eu estou falando de futebol, porque para mim futebol é fútil, né? As coisas mais fúteis, mais levianas, eles respondem tudo. Eu vou casar com fulano? Vai casar. E eu vou ser namorado namorado da fulana? Você vai sim. Eles respondem a tudo. Tanto que no tempo de Kardec, era um perigo, aquelas manifestações de salão, o sujeito falava com os espíritos, né? Que o fulano ou a fulana estava traindo o marido ou a esposa. Então, o que você está falando aqui, rapaz? Você também faz isso? Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo eles faziam isso. Então, olha o que é lidar com os espíritos, não é brincadeira. Tanto para o bem quanto para o mal, não é brincadeira. Não é uma coisa seríssima, que deve ser tido e havido e tratado como uma coisa séria, muito séria. Porque, por pouco se importando com a verdade, não encaram o assunto como deviam, e são, geralmente, bem pouco escrupulosos no tocante aos meios e aos objetivos. Kardec falou aqui com 2, 3 palavras daquilo que eu levei um monte de tempo para explicar, mas é exatamente isso, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta dos nossos irmãos aqui. Não, muito bem. Quadro sinótico. Resumimos a seguir os principais gêneros de mediunidade a fim de apresentar de alguma maneira o seu quadro sinótico, compreendendo os já descritos nos capítulos precedentes, com indicação dos números em que foram tratados com mais detalhes. Reunimos as diferentes variedades mediúnicas pelas semelhanças de causas e efeitos, sem que esta classificação seja absoluta. Algumas são encontradas com frequência, outras, pelo contrário, são raras e até mesmo excepcionais, o que tivemos cuidado de mencionar. Estas indicações foram inteiramente fornecidas pelos espíritos que, além disso, reviram este quadro com particular cuidado e o completaram com numerosas observações e novas categorias, de tal maneira que ele é, por assim dizer, obra inteiramente deles. Quer dizer, esse critério, esse cuidado de Kardec foi secundado pelos espíritos que
trataram de completá-lo da melhor maneira possível, tanto que ele disse que a obra não é de Kardec. Kardec orientou, encaminhou esse trabalho, mas quem o completou foram os espíritos, portanto a obra é deles. Assinalamos pondo-as em corpo tipográfico diferente. Aqui tem o rodapé de número 1, que diz o seguinte: no original esse destaque foi feito por meio de aspas, de maneira que tivemos de mudar a referência às aspas, mas pondo em grifo as palavras da substituição. Trata-se apenas de uma questão de melhor disposição tipográfica. Suas observações textuais, quando julgamos dever destacá-las, são, na maioria, de Erasto e Sócrates, e de Sócrates. Item 187. Podem-se dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar os efeitos materiais, ou as manifestações ostensivas. Médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes, que tem o rodapé de número 2, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: essa classificação mediúnica foi duplamente confirmada pela pesquisa científica. Primeiro, pela metapsíquica, que dividiu os fenômenos em objetivos e subjetivos. Depois, pela atual parapsicologia, que criou as classificações psigma e psicapa, designando a primeira os fenômenos intelectuais, os subjetivos, e a segunda, psicapa, a segunda, os fenômenos objetivos ou materiais. Ambas as ciências reconheceram também as duas categorias de sensitivos médiuns, com as diversas variedades ou classes constantes deste livro. Todas as demais variedades se ligam mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias, e algumas participam de ambas. Analisando os diversos fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, vê-se que há em todos um efeito físico e que, aos efeitos físicos, se junta quase sempre um efeito inteligente. É, às vezes, difícil estabelecer o limite entre ambos, mas isso não acarreta nenhuma dificuldade. Incluímos na classificação de médiuns de efeitos intelectuais os que podem mais especialmente servir de instrumentos para comunicações regulares e contínuas. 188, item 188. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos. Pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material. Na sua maioria, distinguem os espíritos bons ou maus pela natureza da sensação que causam. E é perfeitamente possível isso. Eu digo porque eu sinto a presença dos espíritos e, invariavelmente, eu percebo, né, que tipo de espírito está presente, está ao meu lado. E é verdade, isso mesmo é bastante real. Eu posso dar testemunha disso. Os médiuns delicados e demasiado sensíveis devem abster-se de comunicações com espíritos violentos e cuja sensação é penosa por causa da fadiga resultante. Despende-se fluido vital. O médium, quando trabalha, despende fluido vital. Tanto ele recebe a impressão de fluido vital bom ou ruim, quanto ele despende fluido vital próprio. Por isso que ele sente fadiga, por isso que ele sente cansaço. Há um trabalho sendo realizado. Os médiuns, médiuns naturais ou inconscientes. Os que produzem fenômenos espontaneamente, sem querer, e na maioria das vezes a sua revelia contra a sua própria vontade. Médiuns facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da própria vontade. Por maior que seja essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam,
o que prova a intervenção de uma potência estranha. Rodapé de número 3, que diz o seguinte: quando Kardec se refere ao poder dos médiuns, a sua força ou potência, trata-se apenas da capacidade maior ou menor para servir de instrumento aos espíritos. E em si só, por si só, não tem potência nem poder nenhum. O médium é médium. Não há potência, não há poder. Não é? É que ele serve de instrumento, e há uns que vamos dizer assim, estão mais aptos a servirem do que outros. Apenas isso. Não é? Como se vê nessa observação, nenhum médium tem poder para provocar fenômenos ou comunicações se os espíritos não concordarem. O poder dos médiuns, propriamente dito, decorre da sua elevação moral e consequente relação com os espíritos bons. Aí que está o poder do médium. Quanto maior a elevação moral, mais capacidade ele tem de ligar-se a bons espíritos. Mas liga-se aos ruins também. Não se esqueçam que nós estamos no mundo de provas. Ah, não, fulano não, pelo amor, ele não, ele sim. Todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos, não se esqueçam disso. Tanto como médiuns, como a pessoa comum sem mediunidade, ou não tem mediunidade manifesta, ostensiva. Tá bem? Estamos sujeitos sim, e todos os médiuns estão sujeitos à influência e a intervenção de maus espíritos. Estamos no mundo de prova, e a mediunidade, não se esqueçam, é dada como prova. Por isso que precisamos orar e vigiar. Eu diria o contrário, vigiar para depois orar. É mais importante vigiar do que orar. Tá bem? Manter a moral elevada, se conduzir pela vida com seriedade e vigiar constantemente, para não cair, porque a gente cai. Dioturnamente se cai em esparrelas. Às vezes, quando você menos espera, você está agredindo alguém, xingando alguém, falando que não deve, julgando. Né? É assim. Nós somos assim. O ser humano é assim. Somos falíveis. Não é? Por isso que estamos aqui aprendendo. Se não fôssemos assim, não estaríamos num mundinho como esse. Num mundinho de expiação e provas. Onde o mal vence o bem. Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O mal vence o bem, está lá, declaradamente. Eles, os espíritos que escreveram isso. No mundo de regeneração, já se inverte o papel. O bem vence o mal. Mas nós ainda não estamos no mundo de regeneração, apesar que os palestrantes de Passarela dizem que até 2045 nós estaremos, talvez com a queda do Irã, né? Quem sabe a gente se torne um mundo de regeneração, né? Brincadeira, uma coisa. E só um comentário, Luiz, desculpa interromper. E a insistência dos maus é muito pior, é muito consistente. Eles são realmente insistentes. É impressionante como eles tentam, de tempos em tempos, na hora que se baixa a guarda, eles vêm aí e ficam incomodando. E a gente não se dá conta disso também. Acha que são coisas do dia a dia, me acordei mal, não sei o quê, bati com o pé na porta, e aí estou incomodado o dia inteiro. Não, são os maus espíritos que estão o tempo inteiro, porque é um momento de fragilidade batendo a tua porta ali. Isso aí, momento de fragilidade, bem observado. O fato é o seguinte, eu comparo a ação dos maus espíritos com a ação dos hackers, daqueles que gostam de aplicar golpe na internet, com a ação deles. Volta e meia você recebe um telefonema, olha, debitaram no seu cartão tanto, assim, e tal, ligue para 0800 e tal. Se você cair na esparrela, você vai cair, você vai ter seu cartão clonado mesmo. Né? Outro, você recebe um e-mail, ó, clique aqui e tal. Né? São armadilhas, e é exatamente aquilo que os espíritos imperfeitos fazem conosco. Eles sabem das nossas fraquezas. Aonde estão os pontos frágeis? Eles sabem, exatamente, eles sabem. Né? E como nós estamos no mundo de expiação e provas, nós temos que provar que mudamos. Como é que nós provamos isso? Não caindo nas armadilhas, conduzindo-se pela vida pelo bom caminho. Não é? Vamos nos tornar santos? Não, absolutamente, você não vai se tornar santo coisa nenhuma. Apenas você vai conseguir conquistar valores que você não tinha na sua última encarnação.
É isso que é necessário. E de conquista de valores em valores, vamos nos aprimorando até chegar no momento que nós vamos ganhar o direito de sair do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. É isso. Né? Tem nada de excepcional nisso também, viu? Nada de excepcional. Porque excepcional é só o espírito que chegou lá no final da sua carreira, lá no final do seu mandato como espírito, que são os espíritos puros. Estes sim. Estes são louváveis. Né, que nós chamamos de santo e tal. Esses são louváveis. Porque esses atingiram o auge, o máximo daquilo que o espírito pode chegar. Apesar que não tem conhecimento de tudo, suponho eu. Porque se tivesse o conhecimento de tudo, se igualariam a Deus. Não é? Então só Deus sabe tudo. Né? Mas tem um conhecimento vastíssimo a respeito das coisas e colaboram, como todos os espíritos colaboram, no progresso do universo, no progresso de todos, de tudo e de todos. Como nós também colaboramos. Mesmo os vermes, né? Qualquer elemento da natureza colabora com o progresso do universo. Né? O espírito se individualiza, né? Deixa de ser elemento espiritual e dá inteligência para a matéria. A matéria sem a intervenção do espírito inteligente, do elemento espiritual individualizado, ela não é nada. Ela não sairia da inércia. Ficaria sempre no mesmo lugar. Somente a ação da inteligência dos espíritos é capaz de mudar a matéria ao ponto de chegar naquilo que nós conhecemos. Está lá, está na Gênese. Tá? E se vocês querem que eu seja mais específico, eu vou dar aqui mais especificidade daquilo que eu estou falando. Capítulo 11, Gênese espiritual, encarnação dos espíritos, item 28. Tá bom? Se vocês quiserem anotar, livro A Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual, encarnação dos espíritos, item de número 28, quando ele fala da individualização do elemento espiritual. É claro que eles não falam diretamente, objetivamente, a gente tem que subentender o texto. Eu postei há 2 dias atrás essa mensagem e por acaso separei aqui na minha área de trabalho aqui, porque eu acho ela muito importante para que nós entendamos como a coisa funciona. Querem ver o que ele fala? Eu vou ler para vocês, que acho que vale a pena. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Ponto. Prestem bem atenção, a coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sobre o influxo do pensamento divino, sobre a imposição, a interferência, a ajuda do pensamento divino. Sem esse elemento, ele chama até aqui de elemento, prestem atenção, só a matéria inerte, carente de finalidade, quer dizer, a matéria por si só não tem finalidade nenhuma. Carente de finalidade, de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Preste atenção agora no que ele vai falar. Está aqui, nas entrelinhas. Ó. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, deixando de lado a espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Leiam lá, acho que vale a pena ler o capítulo todo, o capítulo 11, Gênese espiritual, porque ela é muito esclarecedora. Então vale a pena a gente ler, tá bem? Só trouxe isso aqui como elemento de estudo, porque vale a pena a gente saber como a coisa funciona, né? Nós estamos aqui no 3, tá? 189. Variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tiptólogos. Os que produzem ruídos e pancadas. Variedade muito comum, com ou sem a participação da vontade. Médiuns motores. Os que produzem movimentos dos corpos inertes.
muito comuns. Aqui tem um rodapé de número 4. A parapsicologia atual se debate em grande dificuldade para provar cientificamente a existência dos fenômenos de movimento de objetos, levitações, etc. Mas isso decorre dos métodos inadequados de pesquisa e, em grande parte, da negação sistemática e a priori de muitos parapsicólogos materialistas ou sectários. A chamada escola de Rini sustenta a prova científica feita em laboratório dos fenômenos psicapa ou físicos, enquanto a escola soviética e os setores católicos a contestam, embora sem unanimidade. Ele segue: médiuns de translações e suspensões, os que produzem a translação de objeto através do espaço ou a sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio. Há também os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, segundo a intensidade do fenômeno. Muito raro no último caso. Médiuns de efeitos musicais, os que provocam a execução de músicas em certos instrumentos sem contato com o instrumento. Muito raros. Médiuns de transporte, os que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns motores e de translação são excepcionais. Então atente para essa classificação que os próprios espíritos estão dando. Médiuns raros, excepcionais, muito raros. Né? Não é qualquer um que promove esse tipo de fenômeno, não. Tá certo? Então não caia em esparrela, não, fulano faz... Não, peraí, calma, vamos observar, vamos estudar antes de dar qualquer diagnóstico. Médiuns de aparições, que provocam as aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito raros. Haviam centros espíritas em São Paulo, na década de 40, de 20, de 30, de 40, que promoviam esses fenômenos. Eu conheci o diretor do Museu Espírita de São Paulo, e ele era cético, totalmente cético, depois se tornou o presidente do Museu Espírita de São Paulo. Na cidade de São Paulo tem o Museu Espírita. Eu o conheci pessoalmente, uma pessoa extraordinária. E ele foi num desses trabalhos, e ele, em pensamento, ele falou: eu gostaria que o espírito se materializasse e viesse até a mim, dando provas da sua existência. O espírito se materializou, fez um gesto no ar, como se ele pegasse alguma coisa, chegou nele e pediu que ele abrisse a mão e colocou uma pedrinha pequena. Essa pedra está lá no museu. Entre outras pedras, ele falou: essa aqui foi a que o espírito me deu. Né? Colocou na mão dele como prova que ele pediu por pensamento para que o espírito lhe desse essa prova. Né? Então são muito raros. Médiuns noturnos, os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Eis a resposta de um espírito sobre a possibilidade de se considerarem esses médiuns como uma variedade. Resposta do espírito: certamente se pode fazer desses casos uma especialidade, mas o fenômeno se deve mais às condições ambientes que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderiam, pelo exercício, chegar a produzir tanto na claridade quanto na obscuridade. Eles faziam isso com a Kate King, viu? William Crookes fazia isso com a Kate King, com a médium, né? A Florence Cook, colocava ela num lugar fechado, escuro, para que ela promovesse o fenômeno. E de dentro desse lugar saía a Kate King, que era o espírito materializado. Né? Então, a Florence Cook era um desses médiuns noturnos, que ele chama aqui de médium noturno. Né? Essa variedade de médiuns é pouco numerosa, e é necessário dizer claramente que é graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego de truques da ventriloquia e dos tubos acústicos
que os charlatães têm frequentemente abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiuns e ganhar dinheiro. Por isso que eu falei agora há pouco, tomar muito cuidado com todo tipo de pessoas que se utilizam do espiritismo para promoção pessoal. E o espiritismo está contaminado de gente assim, que vai na internet e fala um monte de coisa, fala um monte de bobagem em nome da doutrina espírita, também para sua promoção pessoal. Então tome cuidado. Mas quem importa? Os farsantes de gabinete, como os farsantes da praça pública, são cruelmente desmascarados. Os espíritos lhe provarão que fazem mal de imiscuir-se nos seus trabalhos. Sim, eu o repito, certos charlatães serão apanhados em flagrante de maneira bastante rude para desgostá-los do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isso não durará muito tempo. Assinado por Erasto. Rodapé de número 5, que diz o seguinte: estudos do professor Imoda, Richer e Fontenay, publicados no livro do primeiro Fotografias de Fantasmas, referentes a experiências com a médium Linda Gazeira, sustentam cientificamente essa mesma tese de Erasto, de que os espíritos noturnos podem passar a agir em plena luz mediante a evolução do fenômeno. As sessões no escuro são hoje numerosas, e seria bom que o aviso de Erasto fosse mais lido e divulgado em benefício dos próprios médiuns. Ele segue: médiuns pneumatógrafos. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui não. Aqui a dona entrou depois da dona Marlene, entrou a Clemilda Ferreira da Silva, está dizendo boa noite para todos, muito bom estudo. E a Clemilda é do Rio de Janeiro. Bem-vinda, viu, Clemilda? Prazer tê-la conosco, viu? Seja bem-vinda entre nós. Nós aqui temos o prazer de tê-la conosco. Médiuns pneumatógrafos. Os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de imitar pela charlatanice. Observação: os espíritos insistiram contra a nossa opinião para colocarmos a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, segundo disseram, de que, abre aspas, os efeitos inteligentes são o que o espírito produz servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium, o que não é o caso da escrita direta. A ação do médium é nesta inteiramente material, enquanto no médium escrevente, mesmo que seja completamente mecânica, o cérebro tem sempre um papel ativo. Preste atenção nessa afirmação dos espíritos. O médium tem sempre um papel ativo nas comunicações. Já repararam que nos livros escritos pelo Chico Xavier, tudo é departamentalizado? Departamento reencarnatório, departamento disso, departamento daquilo. Já repararam? Porque o Chico era um funcionário público. No funcionalismo público, tudo funciona por departamento. Então, o médium não é simplesmente uma máquina. O médium tem um papel ativo nas comunicações. E interfere. Ele é um espírito encarnado que interfere na comunicação, por menos que ele queira interferir. Ele interfere. Tá bem? Médiuns curadores. Aqui tem um rodapé do professor, de número 6, que diz o seguinte: observe-se a curiosa prova da independência dos espíritos, fazendo incluir a escrita direta entre os fenômenos físicos e justificando plenamente a exigência. Os efeitos inteligentes requerem o concurso dos elementos inteligentes ou culturais do médium, culturais no sentido reencarnacionista. A explicação de não servir a escrita direta para comunicações em forma de conversação está precisamente nisso. A produção do efeito material da escrita exige muito no plano da matéria, deixando pouca margem para a troca de ideias. Nota do professor José Herculano Pires.
ele segue médiuns curadores. Os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Olha, eu vou só fazer um parênteses aqui. Todos nós podemos fazer isso. Eu já disse aqui uma vez que nós podemos e devemos usar deste recurso. Quando souberem que um amado, um filho, uma esposa, um marido, um tio, uma tia, aquele que você amar, que você deseja ajudar, mas deseja sinceramente, porque aí é que mora a diferença entre você conseguir êxito ou não. Você precisa querer muito aquilo. Impõe a sua mão sobre a cabeça da pessoa e peça fervorosamente. Os resultados serão excepcionais. E eu não estou falando dos espiritistas. Estou falando que isso vale para qualquer pessoa, qualquer uma que deseje praticar o bem. Sinceramente, deseje praticar o bem. Façam isso e vocês vão ver que resultados extraordinários. Olha o que ele fala a respeito dessa faculdade curadora. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem. Todos os verdadeiros crentes. Ele não está falando todos os verdadeiros espiritistas. Todos aqueles que creem fervorosamente em Deus, que colocam na mão dele a sua vida. Todos eles têm essa capacidade. Porque tem uma coisa nele chamado fluido vital. E ele pode, com a ajuda dos espíritos, distribuir este fluido vital e o fluido espiritual no sentido de aliviar a dor daquela pessoa. Então façam isso e vocês vão ver que extraordinário que é isso. Ele arremata, quer sejam médiuns ou não. Eu vou ler novamente, vale a pena. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, quer sejam médiuns ou não. Frequentemente não é mais do que a exaltação da potência magnética. Qual que é a potência magnética? O fluido vital, a quantidade de fluido vital que todos nós possuímos. Essa é a potência magnética. Fortalecida em casos de necessidade pelo concurso dos bons espíritos. Em caso de necessidade, evoque a presença do seu espírito guia, do doente, daquela pessoa que está com necessidade, não é? E vocês vão ver que o resultado será extraordinário. Não tem nada a ver com santidade, com excepcionalidade do médium, com potência do médium, com nada disso. É Deus que coloca nas nossas mãos esta capacidade de fazer o bem. As pessoas não se aproveitam disso, não utilizam esse recurso, porque não confiam em si mesmas. E muitas vezes não confiam nem em Deus, né? Nem levam isso em consideração. Aquele menino, aquele jovem, chamo de menino, mas no sentido da jovialidade dele, que é deputado federal, o Nicolas Ferreira, ele é evangélico, foi fazer uma palestra na Europa, e ele ficou impressionado, ninguém conhece Jesus. Ninguém nem fala de Jesus, ninguém sabe quem é. É impressionante, gente. Os homens estão se afastando cada vez mais da espiritualidade, da sua capacidade espiritual, do seu lado espiritual. Estão se afastando. Trabalho feito muitas vezes pela própria igreja, que cria muito mais descrentes do que crentes. Essa é a verdade, infelizmente é a verdade. Né? É absurdo, né? Absurdo. Simplesmente um absurdo. Ele é um menino fervoroso, viu? Aquele menino é um menino sincero, honesto e fervoroso. Aquele menino é extraordinário. Nós temos ali um elemento de grande valia dentro da nossa política brasileira. Aquele menino tem uma missão importante dentro da política brasileira, eu tenho certeza disso. Aqui tem um rodapé do professor, do José Herculano Pires, que diz o seguinte: trata-se de um magnetismo e da mediunidade generalizada, faculdades humanas naturais, que todas as criaturas possuem,
Kardec assinala que não é essencialmente mediúnica, para não confundi-la com a mediunidade específica de que trata esse capítulo. E para nós encerrarmos, ele vai tratar de médiuns excitadores. Ele fala a respeito desses médiuns o seguinte: o que tem a faculdade de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever. Tá? É possível fazer isso também, tá? Quando a pessoa deseja, fervorosamente, quando confia nos Espíritos, né? Que é preciso confiar nos Espíritos, ter conhecimento e confiar nos Espíritos para que se faça isso. Então falta 1 minuto para acabar o nosso tempo, e eu peço que vocês anotem aí o item de número 190, médiuns especiais para efeitos intelectuais, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Item de número 190, médiuns especiais para efeitos intelectuais. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Não. No Facebook também não. Então, se não houver nenhuma pergunta, se ninguém quiser acrescentar nada, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Tá bem? Muito bem. Vamos lá, então. Eu convido aos nossos queridos irmãos, queridos amigos, companheiros da nossa querida doutrina dos Espíritos, para que esqueçamos os nossos encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos fervorosamente, amorosamente, a figura daquele que é o nosso mestre e modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para que nos favoreça com as suas bênçãos, nos auxilie para que possamos compreender aquilo que nos ensina o livro dos médiuns, e dá-nos ainda, Senhor, a força, a vontade, a coragem, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem, a confiança e a força para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.